Em todas as eras, as pessoas sentem que estão na fronteira de uma transformação societária. Às vezes isso é verdade. Há indícios que o momento atual se inclua aqui, sobretudo em função da transformação produtiva trazida pela inteligência artificial, que, sejamos francos, nesse momento é mais uma promessa do que uma realidade. Mas uma coisa que pouca gente se toca é que há 120 anos a situação era ainda mais dinâmica, a transformação era muito mais intensa. Então, por exemplo, entre as décadas de 1910 e 1930, surgiram as rádios que levaram a comunicação para a casa das pessoas, surgiu o avião, surgiu a teoria da relatividade, inclusive na sua segunda versão, a teoria da relatividade geral, surgiu a teoria quântica, surgiu a psicanálise e muito mais coisa. Só um detalhe, a psicanálise é anterior, mas é ali mesmo, é depois de 1910 que ela ganhou o mundo. Então, vamos dizer assim, que surgir e ganhar o mundo foi isso que aconteceu. Essa foi uma era que levou a uma sensação das pessoas de que nós estávamos nos aproximando de grandes verdades. Verdades e, mais do que isso, de um fim do conhecimento, que a gente ia atingir a teoria de tudo em muitas áreas, o que acabou não acontecendo. Hoje em dia, a gente vive um pouco esse espírito, mas há um aprendizado, por exemplo, de que toda vez que a gente acha que vai encontrar a última resposta, vem uma coisa depois que mostra que a gente está muito longe. E eu acho que esse aprendizado se aplica à ideia de inteligência artificial geral. A gente está assumindo que a gente está caminhando por um momento de transição em que as máquinas vão dominar o mundo e assim por diante, mas isso é um sonho muito parecido com o sonho vivido em 1910, 1920, de quem achava que daqui a pouco o mundo seria dominado por tecnologias inimagináveis e nunca mais nós teríamos qualquer contato prático com a realidade. Nunca é assim, eis a lição. É óbvio que a gente está vivendo um momento muito especial do ponto de vista das transformações tecnológicas. É óbvio que a inteligência artificial tende a transformar toda a cadeia produtiva da sociedade, trazendo mudanças que a gente nem sabe quais vão ser. Uma coisa menos óbvia é que esse não é o momento de maior transição da história, nem sequer da história moderna. O verdadeiro momento de transição que realmente marcou a sociedade como a gente conhece é o momento que vai de 1910 até 1930. Uma geração na qual o avião foi inventado, as rádios e, portanto, a comunicação chegou à casa das pessoas, a teoria da relatividade, a teoria quântica, a psicanálise e muito mais surgiram e, acima de tudo, um mundo estruturado em cima de grandes impérios se desfez, se transformando nesse mundo que a gente conhece, dos diferentes países organizados de maneira mais ou menos coligada e, enfim, estruturando toda a forma de relacionamento que a gente conhece hoje em dia e que, no final das contas, serve de base para toda a inovação que a gente vê agora. De 1910 até pelo menos a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, a sensação no Ocidente era de uma tremenda aceleração na produção de inovações, de novas ideias e de tendências que nos fariam rapidamente chegar às teorias de tudo. Pois esse movimento, muitos dizem, foi em parte responsável pelo surgimento do nazismo, do ponto de vista ideológico, e que, é claro, foi catapultado por uma série de outras contingências que estavam muito mais ligadas ao ambiente específico europeu do que propriamente a esse zeitgeist que eu estou discutindo aqui. Mas fato é que, olhado do pós-guerra, esse movimento das primeiras décadas do século XX levaram a um ceticismo muito grande sobre as grandes narrativas, sobre a busca de querer saber tudo e querer impor artificialmente um caminho para a humanidade. Isso levou ao surgimento da pós-modernidade, cuja marca central é a relativização das grandes narrativas e a presença dos discursos que vêm de fora da centralidade europeia para dentro do ambiente acadêmico e também intelectual mais amplo. Os três dispositivos simbólicos centrais da pós-modernidade são rechaço, rizoma e ironia. A ideia de rechaço dialoga diretamente com as grandes narrativas, que não devem mais ser abraçadas. A ideia de saber tudo, de ter uma teoria de tudo, deve sempre gerar um rechaço, o que na prática traz para dentro do ambiente acadêmico e intelectual mais amplo as vozes que vêm de fora desse universo central de produção de grandes narrativas, que é o universo eurocêntrico, que envolve a Europa, mas também a América do Norte, especialmente os Estados Unidos. Então, por exemplo, os estudos pós-coloniais acabam trazendo os discursos
de quem produziu conhecimento, de quem viveu experiências na América do Sul, na Oceania e outras partes do mundo, e que acabam sendo levados em conta de uma maneira muito mais séria a partir desse momento, em função do rechaço das grandes narrativas europeias. A ideia de rizoma é a de que as próprias colocações humanas, a cognição, ela não tem um centro, ela é arborescente. Naturalmente isso dialoga com o rechaço das grandes narrativas, mas também fala muito sobre como as pessoas acabam estando conectadas, tal como num grande inconsciente, numa grande internet, produzindo associações que geram influência recíproca de diferentes maneiras através de veios e conectivos diretos e indiretos. A ideia de ironia é a de não colocar as coisas na base da sabedoria absoluta, porque o saber absoluto é justamente o centro das grandes narrativas que são rechaçadas. Essa estrutura da pós-modernidade é exatamente isso que está em transição nesse momento. Eu procuro não ser muito otimista, porque eu acho que o otimismo em excesso é uma forma de auto-engano. Mas isso não me impede de buscar os sinais das coisas positivas que estão acontecendo. E eu vejo um sinal forte abatendo sobre a humanidade, especialmente do ponto de vista da formação de opinião, em função de 3 grandes movimentos. Movimentos na sua origem tensos, e mais do que isso, catastróficos, mas que têm trazido a gente mais próximos. O primeiro movimento foi a pandemia de Covid-19. A pandemia, a despeito da enorme tragédia global que ela causou, ela nos levou a uma coordenação global, uma coordenação que a gente desconhecia até aqui. E também a demonstração que a gente é capaz de fazer coisas incríveis em pouco tempo, como foi o caso com as vacinas. A crise climática, a percepção de que se a gente não fizer alguma coisa, a gente vai pagar muito caro, ela basicamente se tornou hegemônica. É preciso ser muito ignorante ou agir com muita má fé para negar o papel humano no aquecimento do planeta, pois essa percepção e a ideia de que cada um tem que fazer sua parte vem nos unindo também. E finalmente, o medo de que a inteligência artificial nos torne irrelevantes, que é um medo nem muito bem fundado para ser realista, também tem nos unido na percepção de que a gente precisa fazer alguma coisa pela humanidade. Essas 3 grandes verticais de preocupações e tragédia têm nos trazido positivamente mais próximos, por mais que isso pareça paradoxal.